Cara, eu não sei não, bicho, eu posso estar enganado, mas de vez em quando eu fico com a impressão de que o Lula e algumas outras figuras do governo estão assistindo o meu canal, cara. Olha o que o Lula falou aqui, ó. A razão pela qual é preciso existir governo é para resolver problemas. O Lula está preocupado com a necessidade de existir governo. Eu já falei para vocês, não precisa, o governo não resolve problema nenhum, Lula. Não tem um único problema que o governo consiga resolver. Então não, o governo não é necessário para porra nenhuma, é totalmente desnecessário, né? Eu não sei não, eu fico com essa impressão de que ele está preocupado com justificar a existência do Estado. E não foi só ele não, tá? Teve um cara também do TST, o presidente do TST, eu já falei para vocês que o TST é um câncer no Brasil, né? É um órgão que foi criado pelo Getúlio Vargas, pelo gordinho suicida, com a ideia de fazer justiça social. Meu amigo, ou você faz justiça ou você faz justiça social. Não é a mesma coisa, são totalmente incompatíveis. E o que acaba acontecendo é isso, esses juízes Galera, de merda, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se chamam de vermelhos. Ele falou, não, nós os vermelhos temos uma causa, justiça social e não sei o que lá. É o que eu falo para vocês, esse é o erro fundamental da justiça do trabalho no Brasil. Aliás, da justiça como um todo. Esse sentimento, essa tentativa de fazer justiça social está impregnada dentro da justiça brasileira, né? Não é só no caso da justiça do trabalho, não. Isso é um erro. Ou você faz justiça, ou você faz justiça social, né? Pois bem, eu sou Peter Turguni, esse é o canal ANCAP e essas notícias foram sugeridas por minha esposa, era do PCdoB e agora é ANCAP, operador Slumberg e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, primeira coisa, vamos começar aqui com o Lula, né? A razão pela qual é preciso existir governo é para resolver problemas. Cara, eu acho lindo o Lula falar esse tipo de coisa, porque a verdade é a seguinte, para pensar, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ninguém questionava a necessidade de haver governo. Todo mundo achava uma coisa natural, não tem que ter governo, não, porque governo, não, parece que é o sol que ilumina os nossos dias, é o governo, né? A existência da gente é devido ao governo. Se não tiver o governo, como que o sol vai nascer todo dia? Temos que fazer o nosso sacrifício em impostos para o sol nascer todos os dias, eu não sei o que lá, né? Ninguém questionava. O Brasil não se questionava a necessidade de existir governo. Ninguém levantava essa dúvida. É o que eu falo, que a gente está caminhando no sentido certo. Estamos longe, tá? Eu concordo, a maior parte do povo brasileiro é sócia pra caralho, só tem socialista nessa porra, uma cambada de sócia pra tudo quanto é lado, mas a gente está caminhando no sentido correto, no sentido de reconhecer que o governo é um mal, e é um mal desnecessário, né? Você sabe que tem toda essa história de que a própria existência atual do governo, isso aqui no Brasil não é ensinado nas escolas, né? Se você chega no curso superior, em direito e coisa e tal, que você vai ver realmente como é que é a justificativa legal do Estado e coisa e tal, você entra no estudo lá do Thomas Hobbes lá, e outros autores, outros filósofos da época, né, que falavam isso, né, que o Estado é um mal, mas é um mal necessário. O Estado é um mal, é o Leviatã. O Thomas Hobbes descreve o Estado como o Leviatã. Né? O Leviatã é um monstro bíblico que mata todo mundo, que destrói as coisas, que prejudica as pessoas todas. Mas, na visão do Thomas Hobbes, era um mal necessário, porque se não fosse o Estado, você não teria segurança entre as pessoas. Né? As pessoas, na visão do Thomas Hobbes, são más por natureza, então é preciso haver uma entidade acima das pessoas para garantir que as pessoas vão se comportar. Né? Cada pessoa precisa ceder um pouquinho da liberdade dela para o Estado, de forma que o Estado possa garantir a segurança de todas as pessoas, né? Então, ou seja, sempre foi visto, no Brasil não. No Brasil o Estado, o papai Estado, obrigado, que bom papai Estado, você está me ajudando. Nunca eu vi ninguém questionar a necessidade da existência do Estado. E agora o Lula, de forma totalmente espontânea, num discurso após as derrotas no Congresso, ele evitou temas sensíveis, ele lançou um monte de programa, Mover 2, não sei o que lá, para financiar caminhões de qual é preciso existir governo, é para resolver problemas, porque se não tem problema, não precisa de governo. Ou seja, o cara tá, olha só, o Lula
num discurso, está tentando justificar a necessidade. Cara, nós avançamos muito, bicho. Avançamos muita coisa. O Brasil está indo no caminho certo. Eu sou uma pessoa que acredita no futuro do Brasil. O Brasil está indo no caminho correto, né? De questionar isso, de começar a questionar esse tipo de coisa. É o que eu falo. Eu lembro da época, lá nos anos 90, que você falar de privatização era palavrão, cara. Não podia falar de privatização. Não, o petróleo é nosso. Não, ninguém ganhava porra nenhuma com a Petrobras. Só a Petrobras que se dá bem pra caralho, os funcionários da Petrobras que se dão bem pra caralho com a Petrobras estatal. O resto todo se fode completamente pagando preços altíssimos da bomba de gasolina, né? Mas não, o petróleo é nosso. Não pode. Até o Fernando Henrique Cardoso, que temos que reconhecer, Galera, o cara que fez privatizações se inscreva no canal, deixa o seu like. O Fernando Henrique Cardoso, ele evitava falar de privatização. Ele até fez privatização, mas ele não colocava isso na propaganda eleitoral dele, porque naquela época falar de privatização era palavrão, cara. Não pode, absurdo, não pode falar de privatização, entregando o dinheiro para os milionários, entregando as empresas nacionais belíssimas para os milionários. Não, tem que ficar tudo na mão dos políticos. É os políticos lá com os carguinhos, né? Os políticos vão botar um monte de carguinho lá para roubar pra caramba dinheiro e fazer serviço de merda. Pelo menos, se botar na mão dos milionários, as empresas, pelo menos eles buscam um lucro. E para ter lucro, eles têm que cumprir bem o papel da empresa, tem que realmente entregar um produto com qualidade, com preço razoável e coisa e tal. Já é melhor do que a situação que a gente tem hoje, porque quando está na mão do Estado, não tem necessidade de lucro nenhum. Aí o que acontece? O pessoal começa a botar empreguinho político, começa a colocar carguinho político lá, pechada de deputado, pechada de ministro, não sei o que lá. Fica um monte de gente incompetente que não faz porra nenhuma, aí você chega nos Correios, quebrando a porra toda, né? Mas, à medida que o tempo foi passando, hoje em dia se questiona a privatização. Eu já acho lindo, isso já é um avanço, gente. Acreditem, nos anos 90, ninguém falava em privatização. Você só ouvia gente criticando privatização. Ninguém era a favor de privatização. E agora não, agora já se discute. Ok, eu entendo, já tem gente que fala, que eu fiz outro dia um vídeo sobre privatização, teve gente que falou que não, que eu concordo, mas a Petrobras não, o Banco do Brasil não sei o que lá não. Cara, não, tem que privatizar tudo, cara. Não tem lógica nenhuma ficar mantendo essas coisas estatais, cara. Tem um monte de maneiras de você resolver esses problemas. E cara, empresa privada, mas a Petrobras é estratégica. Beleza, na hora de fazer a privatização, você bota uma cláusula lá que a Petrobras vai ter o Golden Share, não sei o que lá, que o governo pode tomar decisões em casos estratégicos, não sei o que lá, e pronto. Privatiza a empresa, o governo sai fora e se precisar de forma estratégica no futuro tomar uma decisão, ele vai ter uma cadeira no conselho para tomar essa decisão e pronto, resolvido o problema, acabou, não tem esse negócio, né? E foi como foi feito com a Eletrobras, diga-se de passagem, resolveu o problema, tá? A Eletrobras agora é privada, tá dando muito menos prejuízo, tem muito menos pechada de político lá dentro e continua o governo. Se o governo quiser fazer alguma política importante, coisa e tal, continua tendo assento no conselho da Eletrobras, né? Então, essa é a história. Ou seja, a gente está se movendo em direção à direita. E agora, pela primeira vez, você vê, olha só de quem, bicho? O Lula questionando se precisa de governo ou não. Talvez não precise, né? Ele está falando que não precisa, que é para resolver problema. O próximo passo é o Lula admitir que o governo não resolve problema nenhum, né? Ele está falando aqui de dar novos créditos para aquisição de caminhões e ônibus, sendo que, mais uma vez, isso aqui é privilegiar alguns amigos dele em detrimento do grosso da população brasileira. Porque a verdade é a seguinte, o governo não cria nada. Nada é gerado pelo governo. O governo tira de alguns para dar para outros. Você pode até pensar que não, de repente ele está fazendo uma coisa certa, ele está tirando do lado certo, né, pessoas que têm dinheiro sobrando e está dando para a pessoa do lado certo que está precisando por alguma coisa, né? Você pode até imaginar dessa forma, mas a verdade é, na maior parte das vezes, ele está tirando de todo mundo e dando para os amigos. É verdade, caminhão, ônibus, carro, indústria automobilística no Brasil. Porque o Lula é dessa área, meu amigo. O Lula é do ABC paulista, lá das fábricas de carro no Brasil e coisa e tal. E eu acho muito importante o Brasil ter fábrica de carro e coisa e tal, mas a maneira para você ter isso não é o governo dando ajuda, é o governo acabando com regulamentação trabalhista, com esse monte de regulamentação absurdo que tem no Brasil, que simplesmente impede qualquer um de empreender aqui, né? Enfim, aí nesse negócio vem o Lula dizer aqui que... O governo precisa existir porque tem que resolver problemas. E quando o Lula descobrir que não tem problema nenhum, que o governo não resolve problema nenhum? Lula ANCAP confirmado, meu amigo.
Outra coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos aqui, eu acho que esse pessoal tá assistindo meus vídeos, cara. Eu acho que o Lula tá assistindo meus vídeos, só pode ser isso. Lula, tudo bom, cara? Manda um hype aqui no vídeo aqui, pô. Dá um superchat pra nós aí, pra ajudar o canal, pô. Você tá dando dinheiro pros amigos todos, pô, já que você tá assistindo meu canal, bota um superchat pelo menos aí, pô. Aqui, outra coisa, o cara do TST, né? Vocês sabem que eu critico pra caramba a Justiça do Trabalho. Não existe em lugar nenhum do mundo Justiça do Trabalho. Não existe. Outro dia eu vi um advogado fazendo um artigo, não porque na Bélgica tem vara do trabalho. Vara, tudo bem. Se você vai no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou no Tribunal de Justiça do seu estado, aí, Tribunal de Justiça da Bahia, de Minas Gerais e coisa e tal, você tem a vara civil, você tem a vara tributária, você tem a vara criminal, você tem várias varas, né? Mas a justiça é a mesma, é uma justiça só. Aí você tem as varas que é para cada temática, vamos dizer assim, né? Para cada tipo de relação ali, né? Então, haver uma vara do trabalho, eu entendo. O Brasil não tem uma vara do trabalho, o Brasil tem uma justiça do trabalho. E o pior disso é a origem dessa porra, né? Que foi o gordinho suicida de merda do Getúlio Vargas, que atrapalhou a história do Brasil inteira, que veio com esse negócio que temos que ajudar o trabalhador. Cara, quem fez direito sabe, bicho. Toda a lógica da justiça do trabalho, e o trabalhador, tadinho do trabalhador, nós temos que ajudar o trabalhador, que ele é hipossuficiente, o patrão malvadão e coisa e tal. É o que eu falo, patrão é malvadão? É mesmo, tudo filho da puta. Não tem um patrão que não seja filho da puta nesse mundo. Mas trabalhador também é filho da puta, tá? Se tu acha que trabalhador, que é bonzinho, trabalhador, tudo filho da puta. Se o patrão deixar, ele bota no cu do patrão na hora, sem pensar duas vezes. Então, filho da puta, meu amigo, é todo mundo, não sobra um. Não tem uma pessoa... Por isso que eu falo, a justiça ela tem que se guiar pela justiça. Você não pode tomar um lado antes de fazer justiça. No momento que o Getúlio Vargas impregnou essa ideologia da justiça do trabalho, com essa ideia de que tem que privilegiar o trabalhador e não sei o que lá, contra o empresário malvadão, ela acabou sacaneando o trabalhador. O pior é isso, é que isso ferra com o trabalhador. Esse pessoal acha que está fazendo justiça social quando está ferrando com o trabalhador. Porque aí um trabalhador ganha na justiça, o que os empresários fazem? Eles passam a considerar aquele risco jurídico daquele tipo de relação no desconto do salário dos outros empregados todos. Você tem que botar esse custo existe, né? A empresa ela tem que dar lucro no final. Se a sua empresa não vai dar lucro, você vai sentar em casa, vai ficar vendo televisão o dia inteiro e vai fechar aquela porra. Por que você vai ficar com uma empresa que dá prejuízo? Então, se tem um custo adicional que o pessoal inventou lá, os vermelhos inventaram na Justiça do Trabalho. Olha só, o cara fala isso mesmo, bicho. É impressionante isso aqui. O presidente do TST. Temos causa, porque tem os azuis que só tem interesses. Nós temos causa. Ô, seu filho da puta, o que você tá chamando de causa é a mesma coisa do interesse, a merda do seu interesse de bosta. Esse negócio de justiça social não funcionou em lugar nenhum do mundo. Nem na União Soviética tinha essas porra, porque o pessoal sabia que isso é suicídio. Só aqui no Brasil que perdurou isso. Olha aqui o discurso do cara, eu vou botar pra vocês aqui. Cara, é uma coisa nojenta o que ele fala aqui, bicho. Olha só. Eu diria que não tem azul ou vermelho. Tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa. Não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos uma causa. Não tem vermelho nem azul, tem quem tem interesse e quem tem causa. Nós vermelhos, então tem vermelho e azul, né? Se você está falando nós vermelhos, é porque tem vermelho e azul que você está dizendo aí, né? Nós vermelhos temos uma causa, não temos interesse. Não, meu amigo, a sua causa e interesse é a mesma coisa. O outro lado pode dizer a mesma coisa, que vocês têm interesse nessa porcaria de sindicalismo e de ganhar dinheiro aí em cima de política, de socialismo, e eles têm a causa de melhorar a eficiência econômica do Brasil, melhorar a empregabilidade, melhorar os salários no Brasil, né? E eles que se incomodem com a nossa causa, que nós vamos estar lá lutando o tempo todo na defesa da nossa instituição, porque as pessoas vulneráveis desse país precisam de nós, e a Constituição nos dá o poder para isso. Então, não tenho preocupação com os azuis, mas com os vermelhos. Muito obrigado a todos. Olha o que eu estou falando para vocês. Os vulneráveis do país, né? Olha só, se ele fosse governo, se ele fosse um candidato a deputado, ou vereador, ou prefeito, ou presidente, não sei o que lá, eu até entendi ele falar isso. É uma política de governo, temos que ajudar os mais pobres. Ok, beleza, eu consigo entender isso. Justiça não é para isso, justiça é para fazer justiça, é para ver quem está certo, quem está errado e decidir com base aí, compor quem está certo e quem está errado na história. No momento que um juiz fala isso, cara, ele está se colocando abertamente como político. E esse é o mal da Justiça do Trabalho, cara. A Justiça do Trabalho é um lixo. Mas, de novo, esse pessoal nunca sentiu que precisava se justificar a existência. A Justiça do Trabalho está acabando. Sabe por que a Justiça do Trabalho está acabando? Porque ninguém mais quer a porra da CLT, cara. A CLT é um lixo.
Todo mundo percebeu que exatamente por conta dessa estrutura de supostamente proteger o trabalhador, que na verdade causa salários baixos e preços altos, é melhor você trabalhar sem CLT. Todo mundo está vendo isso. Aí esse pessoal está lutando pela justiça do trabalho. Cara, perceberam? Vocês estão lutando para continuar criando um mal para o trabalhador, é para prejudicar o trabalhador, ao contrário do que vocês dizem que é a sua causa. A causa dele, na verdade, é o din-din, é o salário dele que ele recebe, que ele quer continuar recebendo o salário espiduricário, né? Que é tipicamente o que esse pessoal pensa. Então, esse é o absurdo. E eu sempre falei isso aqui. Justiça do trabalho é inútil. Por mim, se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, eu desligava tudo. Exonerava de cima e embaixo. Do office boy ao presidente. Todo mundo acabou. Causa de trabalhista agora entra na justiça normal. Pronto, resolvido o problema. Era para ter sido feito isso desde o início. Foi um erro Getúlio Vargas inventar essa porcaria lá atrás, né? Agora, se você quer uma solução menos radical, incorpora a justiça do trabalho na justiça normal. Pronto. Faz os juízes do trabalho entrarem dentro da estrutura da justiça normal e pronto, e resolve esse problema. Com o passar do tempo, você vai acabando com esse tipo de regulamentação, de privilegiar o trabalhador, porque não pode. Isso é uma ilusão. Você achar que está ajudando o trabalhador ao julgar a parte mais fraca e coisa e tal, você está ferrando com ele, na verdade. Pode estar ajudando aquele trabalhador específico, mas você está ferrando a classe, está ferrando os outros trabalhadores todos, porque todos eles vão pagar pelo custo que aquele trabalhador criou para as empresas no final das contas, né? Acho lindo, o pessoal está discutindo esse tipo de assunto. Olha só, estão se justificando, estão precisando se justificar. Antigamente nem se preocupavam com isso. Agora, ó, estamos nos tornando uma sociedade libertária. Estamos chegando